Seja muito bem-vindo a essa aula. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre uma questão de priorização. Então aqui, ó, quando a gente fala em gerenciamento de acidente de múltiplas vítimas, é, a gente até tinha comentado um pouquinho na aula passada, que é uma questão de você entender o porquê que você está fazendo isso, né? Quando você pensa como socorrista, aquela pessoa que está lá fazendo o atendimento, você está muito focado naquele procedimento que você está fazendo. Mas quando você para pensar que você faz parte de algo muito maior, por exemplo, né, você como socorrista, você é um braço do Estado que mantém um cidadão produtivo ativo. Quando você começa a pensar isso, o seu trabalho ele acaba sendo muito mais importante. Porque quanto mais rápido você, como um bom socorrista, fazer com que aquele cidadão que teve um acidente de moto e ele deixou de trabalhar um período da vida dele e ele teve que usar do Estado, né, seja ele como hospital, seja ele como todos os recursos públicos que precisa, para poder voltar a trabalhar, quanto melhor for o socorrista, mais rápido esse cara volta. E quando a gente está falando em acidente de múltiplas vítimas, a gente está falando em justamente isso. É você ter uma visão do todo de tal maneira que o importante não é fazer com que aquelas 40 pessoas que estavam dentro de um ônibus que caiu de um precipício, não é eles entrarem no hospital o mais rápido possível. É fazer com que eles entrem no hospital e eles saem saudáveis. E aí onde entra uma noção de todo um gerenciamento e uma gestão realmente de acidente de múltiplas vítimas. E essa gestão que a gente fala, e a gente já vem falando algumas vezes aqui durante essas aulas, a gente traz justamente da onde, né? De experiências que a gente viveu. É claro que todo começo, ele é difícil para qualquer socorrista, para qualquer especialista, para qualquer emergencista. Só que é um começo necessário. No começo da nossa vida a gente faz muita cagada, né? Literalmente falando, e acaba fazendo procedimentos errados, acaba triando pessoas de forma errada, e isso acaba sendo uma construção para o emergencista que ele começa a aprender com os próprios erros. É só um detalhe, né? Que na época às vezes era certo, né? Exato. E vai evoluindo, você vai entendendo o tamanho da sua ignorância e às vezes o procedimento daquela época também era aquele, né? Exatamente. Era aquele que Era se o que se tinha, ensinava. era o que se tinha de melhor, né? Então a gente fazia o melhor com o que se tinha naquele momento. Muitas vezes realmente era ignorância daquele ser que estava ali trabalhando e não sabia o que fazer a partir daquele momento. O importante não é a gente ficar nos vangloriando ou nos tratando mal por aquilo que aconteceu no passado, mas usar aquilo como uma referência para que a gente não faça mais isso no futuro e para que outras vidas sejam salvas a partir do momento que eu entendi onde eu errei, que eu entendi onde eu acertei e que eu estou visando agora o meu futuro, que eu sei onde eu quero chegar, que é melhorar, que é ter excelência, aquela coisa toda. Então, nesses acidentes todos que a gente passou, muitos deles, né, a gente viu coisas que não deveriam ser feitas daquela forma, talvez, mas que foram executadas daquela forma e que a gente via que podia melhorar. Cabe a nós, então, essa identificação e saber em que ponto que a gente precisa trabalhar com as nossas equipes. E essa questão de priorização, quando a gente fala disso, é saber que isso é um ponto, é um dos pilares que a gente precisa bater o martelo sempre que vai fazer um treinamento. Saber que essas pessoas precisam trabalhar de uma forma adequada, onde elas entendam o que é priorização. E saber que priorização não é tirar uma vítima rápido dali e levar rápido para um local onde eu estou só transferindo o problema. Se eu posso sanar esse problema no local, eu sano esse problema no local para que ele chegue o máximo saudável possível no segundo plano, que seria um plano hospitalar. Então, tudo isso a gente tem que começar a entender para que daí comece a fazer sentido outras coisas dentro do processo de gerenciamento de acidentes com múltiplas vítimas. E aí a gente entra no assunto dessa aula, né? Por que essa aula aqui ela vai ser tão disruptiva para você que é da área da emergência? Porque a intenção é a gente ter essa visão como um todo. E a gente já tem o costume de entregar o ouro logo de cara, né? Então aqui a gente estabelece 5 pilares, né? Que é o sistema de comando de incidente primeiro, depois você monta uma área para fazer o tratamento das vítimas, uma equipe para fazer o resgate, aí sim você faz a triagem e por último você faz o transporte dessa vítima. O que o Rank quis dizer com isso? Que cada pilar desse ele é extremamente importante, é muito importante. Porque se você não tiver o gerenciamento, né, você não tiver ali o sistema de comando de incidentes bem estabelecido, primeiro que vai ser uma bagunça, você não vai conseguir se orientar. Então essa seria a parte principal, por isso que é a primeira. Você tem que estabelecer. Depois você tem uma área de tratamento. E aí quando a gente fala em área de tratamento, hospital de campanha, a gente pensa em algo muito elaborado, mas não é, gente. É um local reservado para poder fazer o XABCDE, porque é um trauma.
É simples assim. O que é feito dentro de um hospital de campanha? É a segunda triagem, é o XABCD. E aí depois você tem uma equipe especializada para fazer a coleta dessas pessoas, seja ela daí direcionada para cada tipo de emergência. Se for uma emergência envolvendo produtos perigosos, a pessoa já com o IPI adequado para poder fazer a descontaminação. Se for uma emergência envolvendo salvamento em altura, a pessoa já ter os equipamentos para poder fazer pelo menos o nível operações ali, fazer o resgate dessas vítimas. Então, quando a gente fala em equipe de coleta e resgate, a gente está falando nessa diversificação, ver qual que é a questão da emergência e adaptar isso. E aí, por último, por último não, né? Mas em seguida, faz a triagem. E aí, depois, você vai ter a pessoa responsável por fazer a regulação. Porque nenhum hospital está preparado para receber 40 vítimas de trauma numa pancada só. Não está. E aí, se você tem toda essa estrutura, ou seja, você tem lá uma pessoa responsável para gerenciar todo esse sistema, né? Você tem ali um recurso que é muito difícil ter num local desse, mas você tem um recurso ali de um médico. E esse médico, ele fica no local. Onde que eu colocaria o médico? Geralmente o médico vai querer fazer a triagem, mas qualquer pessoa com uma capacitação ali de 4 horas consegue fazer uma triagem bem feita. O médico não, o médico ele tem muito tempo de estudo. Então, qual que é o local ideal para o médico? Primeiro é o hospital de campanha, ou até eu digo ainda que antes do hospital de campanha, se eu tivesse um médico só na cena, eu colocava ele responsável pela regulação, lá na área de transporte, que seria o último pilar. Por quê? Porque o XABCDE, um socorrista bem treinado, ele sabe fazer lá no hospital de campanha, um enfermeiro, ele vai fazer isso muito bem lá dentro do hospital de campanha. Agora, saber, ó, essa vítima aqui é uma vítima que ela não está tão grave, ou essa aqui é uma criança, é melhor eu direcionar ela para o infantil, esse trauma mais severo eu levo para esse aqui, esse cara que está queimado eu levo para outro hospital. E ele ter essa percepção do todo. E aí o que, que a gente está pensando quando a gente está fazendo isso? A gente está pensando em todo um sistema. Não é só levar essas vítimas o mais rápido possível para o hospital, que vai saber quanto tempo ela vai demorar para receber uma cirurgia. Não, ela já sai dali já direcionada para o hospital certo, ela já vai fazer o atendimento certo e ela vai sair do hospital saudável, ela volta a contribuir para a sociedade de uma maneira muito mais rápida. Fazia já uns 5 anos que eu estudava sobre gerenciamento de múltiplas vítimas, fazia esses cursos. Quero ver se eu faço uma aula específica para ensinar para vocês esse caminho se tiver ainda. Aí vocês fazem esse curso lá que é gratuito. E já tem o certificado internacional. E aí eu estava estudando há muito tempo e eu estava nessa fase de investir um pouco mais em negócios, né, em sair um pouco da emergência, estudar um pouco menos da emergência, por questões internas ali do que eu estava vivendo no bombeiro naquele momento. E aí eu encontrei o Felipe Matos e falei, ô Felipe, perguntei para ele o que, que ele achava da área, daí ele respondeu o que todo mundo respondia sobre a questão da triagem, e aí eu entreguei para ele, ó, esse aqui é o caminho, se você quiser me ajudar a finalizar esse livro aqui, porque eu não é uma área mais que eu quero dedicar tantos estudos, né? Mas eu não quero deixar todos esses anos estudando isso também sem alguém para continuar. Uhum. E aí ele continuou e fez, né? Materializou o restante do livro ali, para chegar o mais fácil possível ao que está hoje. Eu achei que o resultado foi muito legal, por quê? Porque antes a gente ia para esses eventos de múltiplas vítimas e realmente, cara, todo mundo tentava fazer alguma coisa, mas não colocava de maneira fácil. E depois que a gente implementou essa didática aqui, que não é minha, não foi eu que inventei, isso aqui a gente literalmente copiou do sistema de Boston, porque depois dos acidentes lá no metrô de Boston, Boston desenvolveu esse sistema e depois ele capacitou, dali surgiu, né, uma capacitação para os Estados Unidos como um todo. E aí a gente começou a implementar isso. E como Garuva é uma cidade que dá muito acidente de múltiplas vítimas, seja ele entre automóveis, ou queda de ônibus, ou caminhão que perde o freio na serra, então a gente conseguiu colocar isso com recorrência. Tanto que até teve alguns eventos que a gente participou junto, né? E essa prática ela é essencial para que isso aconteça. Você tem um sistema, você sabe como fazer, e agora, quando você consegue colocar isso na prática, em ocorrências reais, isso sim faz toda a diferença para você ver se o teu molde de trabalho está funcionando da forma como deve ser e que ajuste ele precisa ter, né? Porque uma coisa é eu treinar dentro de um CT, uma coisa é eu treinar múltiplas vítimas em um ônibus, né? Num treinamento com um caminhão de treinamento. Outra coisa é eu fazer isso na prática, aplicar isso e ter realmente repertório para dizer assim, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Já sabia-se que funcionava porque isso já era aplicado em países de primeiro mundo. Mas poder ver isso, vivenciar isso, são experiências fantásticas para nós e realmente que ver que aquilo que está se aplicando no mundo também se aplica aqui, o E eu, que há de lem- melhor, né? e eu lembro bem da primeira vez, né, que eu apliquei. Parecia uma varinha de condão, assim, sabe, uma varinha mágica.
Porque até então, quando a gente fala assim, estabeleça os 5 pilares, parece algo tão simples, mas as coisas elas têm que ser simples. E aí quando a gente fala simples, não quer dizer que ela é fácil de ser executada, né? Mas quando você sabe exatamente o que você vai fazer, você sabe o que tem que fazer. As pessoas olham no teu olho e elas conseguem ter essa segurança de saber, não, ele realmente sabe o que ele está fazendo. E aí na cabeça, né, na minha cabeça que eu estava lá gerenciando, né, cara, eu precisava estabelecer os 5 pilares. E depois fica tão lógico, né? Você chega no local da emergência, precisa, é obrigatório ter alguém comandando. Daí vem aquela, né? Ah, mas tem que ser sempre você que comanda? Claro que não. Se outra pessoa comandar, é até melhor. Eu prefiro, a parte que eu mais gosto é ficar na equipe de coleta e resgate. É a parte que eu mais gosto. Ter que fazer o acesso em altura, ter que fazer o nível de operações, ter que subir as marcas, é a parte que eu mais gosto. Só que, geralmente, a parte que eu preciso, que eu vou estar ali para fazer é o gerenciamento, porque geralmente a minha equipe é a primeira a chegar. E aí você saber exatamente o que fazer é como se tivesse uma varinha mágica que clica assim e as pessoas começam a executar, sabe? Porque ninguém está assim psicologicamente preparado para atender 40 pessoas. Aquela menina lá que você foi aquela Uhum. vez que tinha uma menininha de 2 anos, né? Isso. Quer contar um Andando pouco na para ela? cena, né? Aquela cabeça aberta, uma criança de 2, 3 anos. Então, são cenas que você não tá, nenhum ser humano está preparado. E se esse ser humano falar que não sentiu nada no momento que atendeu uma situação dessa, alguma coisa errada tem com essa pessoa, tá? Psicologicamente falando, porque não é normal uma pessoa não sentir nada ao ver uma cena dessa, independente se tem filhos, se não tem. O sofrimento humano ele tem que te impactar de alguma forma. Se não impacta mais, se você trata isso como algo normal, com certeza você precisa realmente procurar um tratamento porque o problema está contigo e não qualquer situação. Até essa questão aí é interessante, porque o que a gente está falando aqui é uma questão de priorização, né? Você saber priorizar. E aí você tá lá, tem até duas, acho que é a mesma ocorrência até, O do ônibus, do ônibus, né? E daí teve um bebezinho que estava em óbito, né? sim. E aí as pessoas que não são da área ficam falando, ah, mas por que que não pegou a criança e não acolheu a criança e levou ela para lá? Por que que não pegou aquele corpinho daquele bebê e não deu um direcionamento para ele? É uma questão de priorização. Se você desceu uma ribanceira e pegou um óbito, que é, por mais que seja um óbito de um bebê, Uhum. e trouxe esse óbito de novo lá para cima, só aí você já perdeu uns 30 minutos. Quanto tempo você demorou para fazer isso? É. E Né? aí, nesse tempo, você poderia ter realizado um controle de hemorragia, ter feito um outro resgate. Pessoas que iam viver acabaram não vivendo por causa de um erro seu. Então, quando a gente fala assim que é uma questão de priorização, é isso. Ninguém está preparado para poder fazer isso num nível tão frio, né, e calculista. Então, você ter esse controle emocional numa cena tão caótica, e geralmente você, como sendo as primeiras equipes a chegar, você realmente tem que ser tratado diferente, né? Quando o pessoal fala de socorrista, socorrista é herói, não sei o que, é assim, cara. O cara tem que estar muito preparado para Ter poder esse discernimento. e entender que ele é um recurso, e ele é um recurso muito valioso na cena. Exato. E esse conhecimento que a gente está passando para vocês é algo fantástico. Vocês vão ver, se Deus quiser, vocês vão gerenciar, ser uma das primeiras equipes a chegar e conseguir estabelecer esses 5 pilares que eu vou repetir, né? Sistema de comando de incidente. Então, defina quem é o comandante. Não precisa ser você, mas defina o comandante. Logo em seguida, já estabeleça uma área de tratamento. Essa área de tratamento vai ser feita a segunda triagem, que é o XABCDR. Depois você separa uma equipe para fazer o resgate e a coleta dessas pessoas. Depois você faz a triagem. Com esses 3 primeiros pilares estabelecidos, a hora que você faz a triagem, imediatamente você colocou a fita, já tem uma equipe de resgate. Então a equipe de resgate já leva para a área de tratamento. E aí já está sendo gerenciada. E por último, você estabeleça uma área de transporte, né, para que as ambulâncias não fiquem presas, para que elas consigam ter acesso e elas já vão ser direcionadas também para o local certo, para não transferir o caos de posição. Né? O caos está lá no pé da serra, o caos vai para o hospital. Quando você identifica isso, prioriza isso dessa maneira, entende todo o sistema dessa maneira, você pode ter absoluta certeza. Você foi o elemento fundamental para salvar inúmeras pessoas e também para fazer com que a sociedade volte à sua normalidade.